Você que tem 60 anos de idade ou mais, saiba que ocorreram diversas mudanças no Estatuto do Idoso. E hoje eu vou falar para você sobre 10 direitos que você tem e talvez nem saiba. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar exatamente que direitos são esses e muita coisa aqui talvez você não sabe nem como buscar e conseguir esse direito. Eu vou dar um passo a passo de como funciona isso. Mas antes, eu só vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever no meu canal do YouTube e também me seguir em todas as outras redes sociais. No Instagram, do Facebook e também do TikTok e o Marmonize. Eu vou deixar aqui o número de WhatsApp para você entrar em contato com a minha equipe e tirar todas as suas dúvidas jurídicas. Será um maior prazer te ajudar e te auxiliar nas suas questões particulares. Agora vamos lá falar desses direitos. O primeiro que muita gente não sabe é o desconto de 50% em atividades de lazer, esportes e culturais. Por exemplo, se você for ir a um teatro, você tem o direito de ter um desconto de no mínimo 50% no ingresso. Está lá no artigo 23 do Estatuto do Idoso. Segundo direito importante que muita gente não sabe e alguns estabelecimentos não respeitam é o 5% reservado de vagas em estacionamento. Mercados, shoppings, ou seja, qualquer local público ou privado, é importante que tenha pelo menos 5% reservado ao idoso. E se não tiver, você pode colocar no local mais benéfico, no local mais privilegiado dentro do estacionamento e informar que deve ser reservado para quem tem acima de 60 anos de idade. Então, todo estabelecimento, por lei, é obrigado, seja ele público ou privado, a reservar 5% para quem tem acima de 60 anos de idade. E o terceiro direito é muito interessante, pois muita gente não sabe. O idoso acima de 60 anos de idade que passe por situação de precariedade alimentar, ou seja, não consiga comprar o seu próprio alimento, tenha dificuldade financeira extrema, ele pode requerer uma pensão alimentícia, ou alimentos, de um familiar próximo que ele vai optar justamente a fazer a requisição. Por exemplo, o idoso com 60 anos que passe por essa situação precária pode procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para fazer a requisição de um filho, por exemplo, pagar uma pensão para que ele possa se sustentar e possa pagar a sua alimentação. Está previsto lá no artigo 11º do Estatuto do Idoso. O quarto direito é em relação aos planos de saúde. No artigo 15º está previsto que o plano de saúde não pode mais fazer qualquer variação de valores referente à idade. Então, quando você vai contratar, você sempre percebe que está lá até os 59 anos de idade é um valor. A partir daí, ele não pode cobrar mais do que aquilo que já cobra para quem tem 59 anos de idade. Porque o artigo 15º prevê essa proibição de valores decorrente da idade a partir dos 60 anos de idade. O quinto direito é em relação à questão do laudo médico domiciliar, tanto para questões previdenciárias como para isenção tributária. Se você conhece alguém que tem acima de 60 anos, está enfermo em casa e precisa fazer um laudo médico para o INSS, por exemplo, ela pode requisitar que esse laudo seja realizado dentro do seu domicílio, com base no artigo 15º, parágrafo 6º do Estatuto. Ou seja, o médico, o perito tem que se locomover até a residência do idoso. Por exemplo, justamente para isenção tributária decorrente de uma enfermidade. Acima dos 60 anos, o laudo pode ser requisitado no próprio domicílio do idoso. O sexto direito é em relação aos programas habitacionais. Então, sempre que o município, que o Estado ou que a União fornecer um programa habitacional com preferência para que a população de baixa renda compre um imóvel, tem que reservar 3% justamente para que o idoso acima dos 60 anos tenha reservado como preferência para a compra habitacional, para a compra do seu imóvel. O sétimo direito é em relação ao transporte público urbano, aquele coletivo que circula dentro do município. Muita gente tem dúvida. Esse é a partir dos 60 ou dos 65 anos? O artigo 39 prevê que o direito à gratuidade para o transporte público urbano, ou seja, dentro da cidade, é a partir dos 65 anos de idade. Bastando que o idoso comprove que tem 65 anos ou mais
para conseguir essa gratuidade. No entanto, o parágrafo 3º do artigo 39 prevê que cada município poderá dizer se vai dar isenção ou não a partir dos 60 anos. Então pode ser que você que está assistindo esse vídeo agora, no seu município tenha isenção. Então comenta aqui pra gente se aonde você mora, a partir de 60 anos de idade, você tem ou não a isenção. Mas obrigatoriamente, com base no artigo 39, é a partir dos 65 anos de idade. O 8º direito é em relação às viagens intermunicipais, ou seja, aquela viagem que você faz para outro estado. Essa sim tem alguns requisitos importantes. O primeiro, você precisa ter acima de 60 anos de idade e ter uma renda inferior a 2 salários mínimos. Um ponto importante é que se a empresa que tem obrigação de fornecer 2 assentos para que possa viajar o idoso com esse desconto de 100%, se caso já tiver completo, a empresa tem que fornecer outros assentos com 50% de desconto para quem tem acima de 60 anos, que também comprove ter a renda inferior a 2 salários mínimos. Está previsto lá no artigo 40 do Estatuto do Idoso. O 9º direito é em relação à isenção do IPTU. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, pois não está no Estatuto do Idoso uma determinação geral que deve ou não ter isenção para o IPTU em que reside o idoso. Muito importante informar isso porque o IPTU, por se tratar de um tributo municipal, depende de lei municipal para dar ou não isenção para quem tem acima de 60 anos de idade. E os requisitos para fornecer a isenção do IPTU, cada município vai dizer o que determina. Por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para que você consiga a isenção, precisa de alguns requisitos, como por exemplo, o valor venal do imóvel não ser superior a mais de R$ 1,5 milhão. E também o idoso não ter outra residência, não ter outra casa, além daquela que ele está pedindo a isenção. Então existem alguns requisitos para cada município, para cada local. Uma dica importante é que para que você possa saber se no seu município tem ou não a isenção e como funciona para requisitar essa isenção, que você se dirija até a municipalidade, vá até a prefeitura ou ligue na prefeitura da sua cidade e peça informações como é que funciona para você fazer a requisição de isenção do IPTU assim que você completa 60 anos de idade. E o 10º direito é em relação à tramitação prioritária dos processos. No artigo 71 do Estatuto do Idoso está previsto a obrigação do juiz e do julgador dos processos administrativos a dar prioridade no julgamento e no andamento processual para quem tem 60 anos completos ou mais. Então, se você tem 60 anos de idade, basta que você peça para que o seu advogado ou você, no seu processo administrativo, faça lá a requisição comprovando com a cópia do seu RG, com cópia do seu documento, dizendo: completei 60 anos e eu quero que coloque lá uma tarjeta de prioridade e que meu processo tenha prioridade no julgamento, ou seja, que ande mais rápido do que naturalmente ele andaria. Comenta aqui se você gostou de saber todos esses direitos. Se você conhecia todos, tem mais alguma coisa que te deixou dúvida? Comenta, será o maior prazer te ajudar e te auxiliar nas suas questões particulares e no seu conhecimento de conteúdo. Galera, muito obrigado e até a próxima!